Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 1988. Estamos no artigo 103B, isso mesmo, artigo 103B da Constituição Federal, que trata da composição do Conselho Nacional de Justiça. Professor, o que é o Conselho Nacional de Justiça? Em linhas gerais, o Conselho Nacional de Justiça é uma instituição pública que visa a aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e processual. O Conselho Nacional de Justiça foi criado com a reforma do Judiciário, com a Emenda Constitucional número 45. E o artigo 103B da Constituição Federal vai nos trazer as informações que precisamos sobre o Conselho Nacional de Justiça. Diz o seguinte: o Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros com mandato de 2 anos, admitida uma recondução, sendo: inciso 1, o presidente do Supremo Tribunal Federal; 2, Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal; 3, um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal; 4, um desembargador do Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; 5, um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; 6, um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; 7, um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; 8, um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; 9, um juiz do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; 10, um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República; 11, um membro do Ministério Público Estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República, dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual; 12, 2 advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 13, 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Parágrafo 1º. O Conselho será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Parágrafo 3º. Não efetuadas no prazo legal as indicações previstas neste artigo, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal. Pois bem, em relação ao artigo 103B, nós separamos os vídeos. Vamos tratar nesse vídeo sobre a estrutura, sobre a composição do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e vamos pontuar aquilo que é mais cobrado em prova. Ora, nós poderíamos esquematizar o nosso vídeo, o artigo 103B, nessa primeira aula, através dos indicados, mas nós vamos fazer diferente, porque em muitas provas você será cobrado a informar a indicação daquele respectivo membro do CNJ. E por esse motivo, nós vamos fazer o quadro de uma forma diferente. Preste atenção. Primeiro, na leitura do artigo 103B, você precisa destacar o caput, pois, na maioria dos casos, o examinador quer saber se você sabe quantos membros possui o CNJ. E a resposta está no caput, 15 membros. Veja que nos casos de impedimento, nos casos de ausência do presidente do Conselho Nacional de Justiça, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, você vai ver a figura do vice-presidente. Mas ele só vai estar ali para presidir, caso seja necessário. Ele não compõe a estrutura do Conselho Nacional de Justiça, tá? Esse é o primeiro ponto. E você tem que observar também que o mandato é de 2 anos. O mandato não é de 4 anos, tá? Agora, pode chegar a 4? Pode, porque é admitida uma recondução. Perfeito? Anote essas informações, tá? Um outro ponto importante a se destacar no próprio artigo, aí na sua Constituição, no inciso 11, veja o que consta. Um membro do Ministério Público Estadual, ele é escolhido pelo PGR, pelo Procurador-Geral da República, mas, observe, dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual. Tá? Grave isso também, que neste caso aqui nós temos uma lista
Ora, não existe um só Estado na Federação, então vai haver uma lista e o Procurador-Geral da República vai assim escolher. Perfeito? Esquematizando, algumas provas vão cobrar informações básicas e eu sistematizei de uma forma bem simples para você anotar no seu material. Preste atenção. Conselho Nacional de Justiça. Qual é a sua natureza? É um órgão de natureza exclusivamente administrativa. Conselho Nacional de Justiça é um órgão de natureza exclusivamente administrativa. Anota no seu material. Sem função jurisdicional. Sem função jurisdicional e de controle interno do Poder Judiciário. Questões vão dizer para você que é um órgão de controle externo. Não é verdade, tá? Controle interno. A sua jurisdição possui controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e também do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. E a sua estrutura, como já mencionamos, 15 membros, mandato de 2 anos, admitida uma recondução, somente uma recondução, nomeados pelo Presidente da República após a aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. A maioria absoluta do Senado Federal é que precisa aprovar, tá? Mas tem um membro que não precisa da aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. Qual é o membro do CNJ que não precisa da aprovação da maioria absoluta do Senado Federal? Responda em 5 segundos. Exatamente, o presidente do STF. O ministro do STF assumiu a presidência do STF, automaticamente ele passa a ser presidente do Conselho Nacional de Justiça. Esquematizando, então, vamos ter o seguinte. O Conselho Nacional de Justiça. Nós temos 3 membros que são indicados pelo STF. Nós vamos colocar indicados pelo STF apenas para fins didáticos. Você sabe que o ministro do STF, assumindo a presidência do Supremo Tribunal Federal, automaticamente assume a presidência do CNJ. Apenas para fins didáticos e para facilitar a compreensão do esquema, vamos fazer dessa forma. São eles o presidente do Supremo Tribunal Federal, e ele não precisa da aprovação pelo Senado, um desembargador do Tribunal de Justiça e um juiz estadual. E fique atento para não errar na sua prova, porque é fácil dizer que um desembargador do TJ ele é indicado pelo STJ, e não é verdade. Ele é indicado pelo STF. Da mesma forma, um juiz estadual. Ora, os indicados pelo STJ são um ministro do STJ, um juiz do TRF. Professor, não é desembargador? Sim, mas o que está escrito lá no artigo 103b? Juiz, não é? Então, fica muito mais fácil de você acertar sua questão na prova se você fizer o seu esquema com a literalidade do texto. Perfeito? E também um juiz federal. 3 indicados pelo TST. Quais são eles? Um ministro do TST, um juiz do TRT. Da mesma forma, o juiz do TRT é um desembargador. Mas usando exatamente o que está escrito no artigo 103b, fica muito mais fácil de gravar. E um juiz do trabalho. Agora, pense no seguinte, você não está vendo aqui nada sobre a justiça eleitoral ou a justiça militar. Então, não caia na pegadinha de prova. Qual foi o objetivo da reforma no Poder Judiciário? A justiça estadual, a justiça do trabalho e a justiça federal. E você pode observar que não há justiça eleitoral e a justiça militar, até porque funciona muito bem a justiça eleitoral e a justiça militar. Ok, nesta composição, você pode observar que 9 dos cargos do Conselho Nacional de Justiça serão ocupados por juízes. Mas para que o CNJ alcançasse os seus objetivos, verdadeiramente corrigir erros e aprimorar a prestação jurisdicional, logicamente, é necessário que no CNJ hajam membros das funções essenciais à Justiça. Então, nós vamos ter 2 indicados pelo Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República vai indicar um membro do Ministério Público da União e um membro do Ministério Público Estadual. E por que o PGR vai indicar um membro do Ministério Público da União e um membro do Ministério Público Estadual? Isso será explicado no artigo 128 da Constituição, que vai dizer o seguinte: o Ministério Público abrange o Ministério Público da União,
que compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e territórios. E o inciso 2º do artigo 128 vai dizer que o Ministério Público abrange os Ministérios Públicos dos Estados. Então, o Ministério Público está dividido em Ministério Público da União, que se subdivide nas alíneas A, B, C e D, e também em Ministério Público dos Estados. Exatamente por isso que o nosso quadro fica dessa forma. Nós também vamos ver 2 indicados pelo Conselho Federal da OAB e, logicamente, serão 2 advogados. E para que haja uma participação da sociedade no Conselho Nacional de Justiça, nós vamos ter 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. São 2 requisitos, tá? Cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Veja que não há, no Conselho Nacional de Justiça, limite mínimo nem máximo de idade. Já existiu, agora não mais. Então, se algo do tipo for cobrado na sua prova, está errado, tá? Não há limite de idade. Quem vai indicar esses 2 cidadãos? Ora, um será indicado pelo Senado e o outro será indicado pela Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados e Senado Federal formam o nosso Congresso Nacional. Pronto, está aí a composição do Conselho Nacional de Justiça esquematizada. Repito, há outras formas de esquematizar. Eu prefiro esquematizar pelas indicações, e esse quadro está formado exatamente por isso. Você vai ver outros quadros? Com certeza. Há muitos outros quadros. Você também pode criar o seu próprio quadro. O importante é que na hora da prova você não erre a questão. 2 segundos para o print. Sobre o Conselho Nacional de Justiça, de novo aí na sua tela, pode dar o print. Pronto? Ok? Próxima aula, artigo 103b, a partir do parágrafo 4º, nós trataremos da competência do Conselho Nacional de Justiça. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.